Muito bem, minha gente, vamos falar hoje sobre um texto muito importante, talvez um dos textos mais importantes do Novo Testamento. Então vamos fazer esse vídeo em duas partes. Essa aqui é a parte número um. Então eu quero que você abra comigo lá em João, número 15, versículo 1, ok? E nós vamos até o 11 aqui. Vai ser rapidinho, justamente para eu dividir em duas partes, vai ficar bem mais didático, bem melhor da gente estudar. E isso aqui é muito poderoso para o nosso coração. Abra comigo no versículo 1 lá, que Jesus, já vai falar uma frase que é muito impactante, que a gente fala sobre isso, a gente escuta sobre isso o tempo inteiro, mas a gente não dá devida atenção, que é: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aqui é muito interessante porque nós entendemos que Jesus é Deus. Tá? Até no primeiro versículo de João, né, no primeiro capítulo do primeiro versículo, diz, né, no início era o Logos, né, era a palavra. E essa palavra estava com Deus, ela era Deus, e por meio dela foram feitas todas as coisas. Então, o Verbo vivo, que é Jesus, ele é Deus. Ele está com Deus e é Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele é Deus filho, né? Ele é filho de Deus. E essa é o maior mistério da fé, né? Enfim, isso aí é assunto para outro vídeo. E ele se coloca como esse filho de Deus quando ele vem à Terra, para revelar também muita coisa sobre obediência, propósito, missão, né? Que ele está obedecendo a esse Pai que é bom, que é justo, que é santo, que é misericordioso, que enviou um Salvador e assim por diante, certo? E isso é muito importante para nós, porque a revelação de Deus é em Cristo. A revelação do caráter de Deus é o caráter de Cristo, né? Diz em Colossenses que ele é a exata expressão do Pai. Exata expressão. Então, tudo que nós conhecemos sobre Deus na nossa fé é em Cristo. E se alguma coisa que falam pra gente é, que Deus pensa, que Deus faz, que Deus acha, que Deus quer, que não se conclui em Cristo, a gente tem uma baita dúvida e talvez até uma baita negação, certo? Então, é importante que a gente saiba disso. E aqui ele se coloca como uma videira verdadeira e o pai como o agricultor. Isso é muito importante. Por que para nós é importante? Porque aqui, ele como videira verdadeira, ele se coloca como essa árvore principal, essa árvore única e verdadeira. O que, que ele quer dizer com isso? Ele está fazendo, lógico, um jogo com aqueles ouvintes deles que entendiam muito sobre agricultura. Né? E a videira era uma árvore muito importante naquela região e naquele tempo. Então, se tinham várias videiras importantes para eles, ele era a verdadeira, ele era a única, ele era a maior, mais importante, e assim por diante. E o pai dele, né, este Deus que, né, eles chamavam lá de Yahvé, ele é o agricultor. O que, que é isso? É que ele tem, claro, né, poder tanto sobre a videira verdadeira, quanto sobre os seus ramos. E ele vai falar depois que nós somos os ramos, e a gente já entra lá, mas ele fala que o ramo que está em mim, ou seja, na videira, e não dá fruto, ó, sem fruto, o pai corta. E o ramo com fruto, o pai limpa. Então isso aqui nos dá duas formas de pensar aqui, que tem pessoas que podem até caminhar próximas de Cristo. Elas podem estar no mesmo ambiente, elas podem frequentar aquilo que você chama de igreja, mas se ela não dá frutos de acordo com essa videira, e olha só, é fruto de acordo com a videira, porque a laranjeira, né, ela dá laranja, obrigatoriamente. Né? A, enfim, o, a parreira, né, ele dá uva, é obrigatório. E isso é importante, porque nós vemos nos ciclos religiosos pessoas que dão fruto, sim, mas não dão fruto de quem é Cristo. A bancada evangélica, por exemplo, ela dá fruto, dá muitos frutos, mas não são frutos que vêm de Cristo. São frutos de ódio, são frutos de religiosidade, são frutos de preconceito, certo? E isso é muito importante. Então, obviamente, Jesus está falando desse fruto dele. Então, quem não dá fruto
é cortado pelo pai, pelo agricultor. Mas quem dá fruto, que eu espero que seja você, ele limpa. E isso é muito louco, porque ele não deixa como tá. E isso não nos coloca num lugar de comodidade, digamos assim. Claro que ele nos coloca num lugar de conforto, em sabermos que nós não vamos ser cortados, digamos assim, mas ele não nos coloca num lugar cômodo. Ele nos coloca num lugar que nós precisamos ser limpados. E as plantas, quando elas vão ser limpadas pelos agricultores, pelos jardineiros, vamos pensar assim no nosso tempo, elas às vezes são podadas, elas às vezes são. A forma de limpar é tirar uns espinhos, tirar a sujeira, e isso pode machucar. Isso pode machucar. Mas isso é para um fim melhor, né? Porque diz ali no texto que o ramo que dá fruto, o meu pai limpa para que dê mais fruto ainda. Então, se você hoje está dando fruto que vem do Espírito Santo, que vem de Cristo, que vem de Deus, que vem do amor, isso é muito importante, fique feliz. Fique confortável, mas saiba que algumas coisas vão te machucar um pouquinho para que você dê ainda mais frutos. E isso é lindo, cara. Porque a vida é assim. Se tá tudo bem na tua vida, glória a Deus por isso, mas alguma coisinha vai te machucar e aquela coisa pode ser por uma coisa boa. Claro, tem coisas que te machucam, que nos machucam, que são ruins. Que até é muito difícil a gente ver o lado bom das coisas. E eu não vou ser hipócrita. É difícil. Mas se você tá num momento bom, tem algumas coisas que vão machucar num relacionamento com Deus, que vão melhorar você, vão fazer com que você dê mais fruto. Eu passei por muitas situações assim, graças a Deus, sabe? E ele diz que nós, que somos os ramos, somos lavados, somos limpos pelas palavras que Jesus levava, pela palavra dele, que é ele mesmo. Então isso aqui também é muito importante, é essa palavra, que nós somos limpos, nós somos lavados, nós somos podados pela palavra. E, de novo, a palavra aqui não é um livro especificamente, não é a letra, mas é o caráter de Jesus. O caráter de Jesus, às vezes, nos dá uma machucadinha, sabe? Ele é tão lindo, tão maravilhoso, tão amoroso, tão misericordioso e perdoador, que às vezes dói, constrange. E aí é quando a gente aprende um pouquinho mais dele, aprende um pouquinho mais de nós e conseguimos dar ainda mais frutos. Então, essa primeira parte é muito importante. Para a gente finalizar o nosso pensamento hoje, deixa eu abaixar minha tela aqui, rapaziada. É que ele fala: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Aqui, obviamente, ele está falando sobre permanência e a gente tem que entender o que, que é isso. A gente tem que entender o que, que significa permanecer. O que, que é permanecer, gente? É você, em inglês, tem um termo chamado. Eu não gosto muito de ficar falando isso, do inglês, mas é legal porque eles têm um termo que é stand still, que é permaneça firme, digamos assim. É essa firmeza, é essa certeza, é essa confiança. E o permanecer nessa videira, o permanecer em Cristo, é permanecer firme, independente do que esteja acontecendo. Eu sei que muitas vezes nossa fé dá uma balada, dá uma balanceada, mas é aí que a gente tem que saber que a gente está na videira e essa videira tem raízes fortes e a gente não vai ser abalado. Por causa da videira. Não é porque a gente é bonzão. É por causa da videira. Mas é claro, nesse momento nós temos que ser fortes também. Quantas vezes nós escutamos histórias ou vivenciamos histórias de pessoas que têm algum parente, filho, filha, mãe, pai, que tá doente, que tá acamado, e essa pessoa continua firme na fé. Isso é permanecer. Não é estar o tempo inteiro com um sorriso no rosto, porque a gente sabe que isso é impossível. Não é o tempo inteiro fingindo que está tudo bem. Não, não, não. É saber que está tudo mal, mas a fé em Cristo, ela permanece. E ele diz: permanecer em mim que eu permaneço em vocês. Né? É uma relação. É claro que depende dele, mas é uma relação. Ele permanece em nós. Ele prometeu que ficaria conosco até o fim dos tempos. Então, com essa certeza, nós podemos permanecer nele. E isso é muito importante, porque aquele que permanece nele e nas suas palavras dá fruto. Então, a diferença desses ramos aqui, ó, o ramo sem o fruto e o ramo com o fruto, é o ramo que permanece.
Então, você só conhecer a Cristo, você só caminhar com Cristo, você falar de Cristo até, ler a Bíblia, sei lá, ou da religião que você é, isso não te faz um ramo que dá fruto. O ramo que dá fruto é aquele que permanece. E ele ainda diz uma coisa que é muito legal. Ele fala assim, que a gente pode pedir o que a gente quiser e aquilo será feito. E esse versículo, ele é muito, como é que eu vou dizer, malandrinho, né? A galera usa de uma maneira muito malandrinha. Por quê? Porque, assim, né? Se eu vou na igreja, aquilo que a gente chama de igreja, se eu leio a Bíblia, se eu oro, se eu lá, 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 eu sou ético e moral, e eu não roubo, eu sou honesto, sabe? Aquelas coisas bem. Blé. Então eu posso pedir o que eu quiser, eu posso pedir o carro que eu quiser, eu posso pedir a casa que eu quiser, eu posso pedir o bem material que eu quiser, o sonho que eu quiser que Deus vai me dar. Mas não, não é disso que esse texto está falando. E se você acompanhou comigo essa leitura, você sabe que não é sobre isso que esse texto está falando. Esse texto, ele está falando sobre uma pessoa que permanece em Cristo, que segue a palavra de Cristo, que é o caráter dele. Ó, que é importante a gente colocar isso aqui, né? Caráter, não é uma letra, é um caráter. Essa pessoa vai pedir o que ela quiser e isso vai ser feito. Mas a pergunta é: uma pessoa que caminha com Cristo de verdade, uma pessoa que permanece em Cristo de verdade, barulheira aqui atrás, não sei se vocês estão escutando. Uma pessoa que permanece em Cristo de verdade, qual é o tipo de pedido dela? É um pedido como a bancada evangélica faz? É um voto naquele plenário como a bancada evangélica faz? É um pedido de um candidato igual a bancada evangélica faz? Ou é um pedido de amor? É um pedido de sustento? É um pedido de graça, de misericórdia, de obrigado? É um pedido de consciência, de lucidez, de provisão espiritual, sabedoria? Será que não é esse tipo de pedido? E é óbvio que se você pedir isso para Deus, vai ser feito. Porque se você pede isso, cara, é porque você tá com o coração no lugar certo. Mas se você acha que o que você tem que pedir é uma Lamborghini, uma mansão, né? Enfim. Então você não entendeu nada, você não entendeu o evangelho, cara. O evangelho não é pra isso. Com todo respeito. E eu não tenho problema se você tem uma Lamborghini, tá tudo certo, tá? Aproveite ela. Mas você pedir isso pra Deus, você não entendeu nada do evangelho. Você não sabe o que realmente é importante nessa vida. Não sabe. Não sabe. Eu não quero ser falso moralista aqui. Você não sabe, ponto, acabou. Certo? Então, isso aqui é muito importante, porque o que que você quer? É uma pergunta que você tem que fazer. Que eu quero. E aí ele fala: nisto é glorificado o Pai. Nisto o quê? Em permanecer, em dar frutos. Isso que é a glória do Pai. Né? Aqui tem uma palavrinha que muita gente fala que é a doxologia. O que é a doxologia? É Deus sendo glorificado em tudo. Tudo feito para a glória de Deus. É doxologia o nome disso, mas isso aqui é só uma curiosidade. E o que é essa glória do Pai? É o cara que dá o fruto, que ele chama de discípulo, e assim serão meus discípulos. Assim como? Dando fruto. Quem não dá fruto, quem não é este ramo que é permanente na videira, não é discípulo de Cristo. Entenda isso. Não é discípulo. Você ouvir as palavras de Jesus, você ler as palavras de Jesus, você frequentar um templo religioso não te faz um discípulo, ponto final, certo? Por isso que discipulado não é aquilo que você faz antes de ser batizado nas águas. Aquilo é um nome que inventaram, não é. Não é. Ser discípulo é ser esse ramo que não é cortado, que é podado para dar ainda mais frutos e que dá frutos, permanece na videira. Esse é discípulo, independente dos seus erros, tá? Independente dos seus erros. Este é um discípulo. E ele vai falar depois, no versículo 9 em diante, que ele fala assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Isso aqui ele fecha com chave de ouro, esse trecho. Porque quando ele está falando de fruto, ele está falando do quê? Quem diria? Quem diria que Cristo está falando de amor?
Sempre. Ele sempre está falando de amor. Sempre está falando de amor. E a gente vai ver na parte 2 isso. Fica comigo para a parte 2. Eu já vou encerrar a parte 1. A gente vai ver na parte 2 que ele sempre está falando de amor. Essa é a palavra dele, porque esse é o caráter dele. É amor. E tudo que sai do amor não é Cristo. Tudo que sai do amor não é divino. Isso é um amor. E é um amor permanente. É um amor que permanece. É um amor que é firme. Um amor que não é abalado. Nós vemos em outras tantas passagens, né, que nada nos separa do amor de Jesus, nada nos separa do amor de Deus. E nada deveria nos separar do nosso próprio amor também. Nós amarmos incondicionalmente. Nós tratarmos as pessoas incondicionalmente do jeito que elas tratam a gente. Independente do jeito que elas tratam a gente. E o que é mandamento? Olha aqui, ó. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Mandamento é o quê? A gente já falou sobre isso. Se você não entendeu, veja outros vídeos e até veja o próximo, porque eu vou falar sobre isso. O mandamento de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. É amar. E aí nisso ele tem prazer. E o nosso prazer está completo. É prazeroso seguir a Jesus, não porque ele fica mandando, a religião fica mandando você agir de uma forma e não agir de outra. É prazeroso seguir a Jesus porque é leve, porque é saudável, porque é amável, porque é o perdão, é o amor, é a permanência, é o significado, é o símbolo, mas é a vivência, é a realidade e é uma abstração, é uma dimensão espiritual tão gostosa, tão prazerosa, que não está nas coisas, não está no resultado, e sim aqui dentro, na vivência. É isso que está falando, certo? E a gente vai continuar esse texto no nosso próximo vídeo. Valeu? Obrigado.